Acabou de ser suspensa a sessão de julgamento do impeachment da presidente afastada Dilma Rousseff. Essa sessão de hoje, essa sessão que vai durar vários dias, só hoje já durou 14 horas, porque essa reunião começou às 9h30 da manhã. A intenção era fazer a oitiva de 4 testemunhas, 2 da acusação e 2 da defesa. Mas por conta das questões de ordem que foram colocadas no período da manhã, esse prazo não pôde ser cumprido e os senadores só conseguiram fazer as perguntas a 2 testemunhas da acusação. Lembrando que uma das testemunhas foi perguntada como informante. Agora há pouco, aqui no Salão Azul, o presidente do Senado Federal, o senador Renan Calheiros, falou para a gente sobre a sessão de segunda-feira, que é quando vem ao Senado a presidente Dilma Rousseff para fazer a sua defesa. Ele adiantou que ela tem direito a 20 convidados e que entre esses convidados está o presidente Lula. Vamos escutar essa sonora. Para garantir o equilíbrio, eu coloquei à disposição da acusação o mesmo número de vagas que colocamos à disposição da presidente Dilma. E quantas são? Mais ou menos 20 pessoas, porque todos terão que ficar aqui na tribuna de convidados. Se o clima não puder ser administrado, eu já decidi, eu vou sentar ali no meio para impedir que se reproduza lá o clima que está acontecendo no plenário. Eu entendo que é um erro transformar uma sessão de julgamento em meramente um debate político. Esse debate político, essa confrontação, esse propósito de transformar a sessão do impeachment em debate político, uma sessão de debate, não acrescenta nada nem para um lado nem para o outro. O presidente também adiantou que vai colocar à disposição da presidente afastada o próprio gabinete, para que ela possa ficar lá durante a sessão. Agora, sobre a reunião de amanhã, já estão inscritos 107 senadores para fazerem perguntas a 6 testemunhas de defesa. Se todos os senadores falarem pelos 12 minutos, vão ser mais de 21 horas de sessão. A expectativa seria de que essa sessão terminasse só ao meio-dia de sábado. A reunião de hoje foi super tranquila, parece que o andamento está certo, houve um certo desentendimento entre os senadores no meio da sessão, mas nada muito grave. A gente vai ver a seguir, num VT de balanço, como foi o primeiro dia de julgamento. Na chegada ao Senado, o presidente do Supremo Tribunal Federal deixou claro que a jornada será longa. Todos nós estamos preparados para enfrentar o que for necessário. Às 9h32 da manhã, ele abriu os trabalhos. O Senado Federal se reúne como órgão judiciário, tem por objeto o julgamento da presidente da República, senhora Dilma Vana Rousseff, por suposto crime de responsabilidade. E explicou que o dever dos parlamentares é atuar como juízes. Devendo, em consequência, deixar de lado o tanto quanto possível, pois afinal são seres humanos, suas opções ideológicas, preferências políticas e inclinações pessoais. Mas o componente político permaneceu em plenário. Que nós lembremos sempre que este é um julgamento político e que, a partir de agora, levado em consideração os aspectos jurídicos. Na votação final desse processo, não é só o afastamento da presidenta Dilma. Os senhores estão votando aqui a blindagem desse presidente interino Michel Temer. E o clima logo ficou tenso. Essa manifestação nada tem a ver com o caso. Talvez tenha, porque talvez eles estejam querendo realmente blindar a presidente Dilma das várias investigações que hoje correm contra ela. Os apoiadores da presidente afastada apresentaram 10 questões de ordem. Eles levantaram dúvidas sobre a isenção do relator do processo, o senador Anastasia, do PSDB. Eles questionaram pontos da acusação, pediram que a denúncia fosse arquivada e o julgamento cancelado, com base em vários argumentos. Obstinadamente reiterarei essa palavra quantas vezes necessário for, quantas vezes o regimento me permitir.
Não há que se falar em operação de crédito, já que o Tesouro deve aos bancos a diferença da taxa e não ao mutuário. O ministro Lewandowski indeferiu todos os pedidos. Essa questão de ordem levantada por Vossa Excelência confunde-se com o mérito e o regimento não se coaduna com esse tipo de intervenção nesta categoria. Os senadores favoráveis ao impeachment alegaram que os pedidos eram para atrasar o julgamento. Isto é ou não é procrastinação? Isto é ou não é chicana? O momento de maior tensão ocorreu quando a senadora Gleisi Hoffmann estava com a palavra. Qual é a moral desse Senado para julgar a presidente da República? Qual é a moral que tem os senadores aqui para dizer que ela é culpada, para caçar? Quero saber qual é a moral que vocês têm. Bravo. Está suspensa a sessão por 5 minutos. Está suspensa a sessão. E a discussão continuou no intervalo. Com os ânimos mais calmos, a primeira testemunha a depor seria Júlio Marcelo de Oliveira, procurador do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União. Ele denunciou ao TCU as operações contábeis em que se baseia o pedido de impeachment. Mas, antes mesmo da primeira pergunta, a defesa pediu que o procurador fosse considerado suspeito e impedido de depor, por ter participado de atos públicos pela rejeição das contas de Dilma Rousseff. Ele perdeu completamente a imparcialidade para prestar um testemunho nesse processo, na medida em que agiu como militante. Não convoquei, nem participei de nenhum ato destinado a pressionar o Tribunal de Contas para tomar a decisão X ou Y. O ministro Ricardo Lewandowski aceitou, em parte, o pedido da defesa. Sua Senhoria participou de um ato em que se pretendia publicamente agitar a opinião pública para rejeitar as contas da senhora Presidenta da República. Penso que, como membro do Ministério Público, do Tribunal de Contas, Sua Senhoria não estava autorizado a fazê-lo. Portanto, retiro-lhe o compromisso, mas será ouvido na qualidade de informante. Nós reforçamos os argumentos que demonstram que não houve prática de crime de responsabilidade por parte da presidenta Dilma e vimos o autor dessas teses aqui ser praticamente desmascarado pelo fato de ter uma militância política que se contrapunha ao próprio governo da presidenta Dilma. Sem assinar um compromisso de dizer a verdade, o informante disse que Dilma Rousseff cometeu pedaladas fiscais. Utilização de bancos públicos federais como fonte de receitas para expansão do gasto público sem arrecadação correspondente. Permitiu que o Poder Executivo ampliasse gastos que tinham forte impacto eleitoral. E desrespeitou a meta de superávit primário. Uma conduta ilegal e inadequada se condicionar por uma meta que não está em vigor. A meta que está em vigor é a meta em lei. O terceiro tempo começou logo depois das 7 horas da noite, com muitos inscritos pela frente. Se a acusação e a defesa não fizerem perguntas, nós iremos até as 2 da manhã ou mais. Diante desse dado, eu peço a Vossas Excelências que calibrem as intervenções e saberão, então, em função dessa calibração, a que horas nós retornaremos para casa. Já eram quase 10 horas da noite, quando Antônio Carlos Carvalho, que é auditor do TCU, foi ao plenário para responder às questões dos senadores. Só fazendo um esclarecimento, quando eu falei que tem 107 inscritos para as perguntas de amanhã, isso é porque, apesar de existirem apenas 81 senadores, eles podem se inscrever para fazer perguntas a 6 testemunhas. Aí todas as inscrições somam 107 inscrições. Bom, a gente está aqui com a senadora Gleisi Hoffmann, que esteve aqui durante toda a sessão. Ela fez questionamentos, questionou se o Congresso poderia ou não julgar a presidente. Senadora, esse primeiro dia foi um primeiro dia longo, foram mais de 14 horas de sessão. O que esperar do dia de amanhã? Hoje foram 2 testemunhas, amanhã são 6.
Penso que amanhã também será um dia longo. Nós temos 6 testemunhas, nós já tínhamos avisado isso ao presidente da Casa, ao presidente Lewandowski, que pela nossa experiência na Comissão Especial de Impeachment, a inquirição de testemunhas sempre leva um tempo maior e principalmente porque é quando a gente pode esclarecer os pontos, colocar tecnicamente. Então, nós que estamos na defesa da presidenta Dilma, falamos com todas as testemunhas, sim, que nós queremos explorar o assunto e mostrar as contradições. E é graças a isso que a gente está conseguindo desmontar as teses da acusação em relação aos crimes. Hoje, por exemplo, desqualificamos uma testemunha que para eles era essencial, que é o procurador junto ao Tribunal de Contas da União, o Júlio Marcelo. Foi ele que fez toda a teoria das pedaladas, que deu base para que tivesse a representação contra a presidenta e estava como testemunha. Mostramos que ele tem uma posição militante. Como militante, ele não podia estar depondo. Então, é importante esse debate, esse embate, é isso que forma a opinião da população e dos senadores. Entendi. Agora, já está marcado para segunda às 9 da manhã a defesa da presidente Dilma. Como é que a senhora avalia que vão ser as próximas testemunhas? Como é que vai ser esse trabalho? Vai dar tempo? O que pode acontecer? Eu não sei, nós alertávamos para não ter datas fixas para que a presidenta ou as testemunhas viessem aqui, porque nós não podemos ter prazo para encerrar. Se os 80 senadores quiserem perguntar, eles têm direito a perguntar. Isso aqui é um processo, é um julgamento, tem que se formar um juízo, uma opinião para uma decisão que eu considero extremamente grave, complexa, que é afastar uma presidenta que foi eleita por 54 milhões de brasileiros e de brasileiras, sem ter um crime de responsabilidade e que tenha base constitucional. É isso que nós estamos fazendo aqui. Então não dá para tolher as pessoas de falarem e de argumentarem. Nós vamos sim perguntar para todas as testemunhas, queremos explorar o tema, mostrar que tem contradição. Não sei se a situação vai fazer isso. Hoje eles já se retiraram, a parte já não perguntou no plenário, mas o fato é que nós vamos fazer. Se tiver que trabalhar sábado, domingo, nós vamos trabalhar. Agora, hoje uma das testemunhas respondeu como informante, porque foi posta sob suspeição. A oposição atual acha que isso pode acontecer com alguma das testemunhas da defesa, porque uma das testemunhas já foi questionada se poderia responder ou não? A oposição não, a situação agora, né, do governo interino tem todo o direito de fazer questionamento, mas tem que ter base para isso. Por que o Júlio Marcelo foi desqualificado? Porque ele era procurador junto ao Tribunal de Contas, fazia parte do processo, ofereceu o relatório para fazer a análise da prestação de contas do tribunal. Ele não podia ser militante, está formulando, está colocando no Face dele para que as pessoas participassem de um ato pela rejeição das contas da presidenta, tampouco poderia fazer eventos com economistas só de uma linha de pensamento que era contrária ao governo. As nossas testemunhas nunca tiveram a obrigação de ser imparciais, nunca foi cobrado delas, até porque são testemunhas ligadas ao governo da presidenta Dilma. A Esther Dweck, que tanto estão questionando, porque eu fiz um convite, ela não é servidora do Senado, não está lotada no meu gabinete, eu fiz um convite para que ela pudesse assessorar a CAI, é um processo que ainda está em andamento, ela é professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro, mas ela foi secretária de Orçamento Federal da presidenta Dilma, um cargo de confiança. Então ela tem ligações sim com a presidenta, tem proximidade, isso nunca foi questionado. Então agora é só esperar para ver. Agora, a senhora acredita que esse processo deve, porque o presidente Renan disse que deve acabar na quarta-feira. A senhora acha que até quarta-feira, porque o ministro Lewandowski também lembrou que não tem prazo para acabar, né? Não tem prazo para acabar. Eu fico muito, assim, espantada com essa necessidade de pôr um termo, né? Hoje de manhã nós iniciamos a sessão questionando até o presidente Renan por que ele teria falado para o vice Michel Temer, para o presidente interino, que acabaria na terça-feira. Para que essa pressa de colocar prazo? Nós tivemos um prazo para início. Acho que nós temos que deixar os trabalhos desenvolver, não tem que ter pressa. Senadora, muito obrigada. Até amanhã. Até amanhã.
Agora a gente vai conversar com a advogada, a professora Janaína Pascoal, que faz a acusação, que foi uma das autoras do pedido de impeachment. Como é que a senhora avalia esse primeiro dia aqui do julgamento? Como é que a senhora recebeu essa coisa de uma das testemunhas ter sido questionada como informante? Então, na verdade, o ministro Lewandowski adotou um critério bastante rígido, vamos dizer assim, né? Ele adotou uma postura bastante conservadora, no sentido de que o doutor Júlio não poderia ter feito um comentário no seu Facebook. Então, o que o doutor Júlio comentou? Que ele ficava feliz que as pessoas estivessem mais maduras com relação à importância das contas públicas. E com isso, o ministro entendeu que ele estava manifestando uma opinião política e que por isso ele teria que ser considerado suspeito. É um critério defensável, muito embora seja um critério bastante, vamos dizer assim, antiquado, né? Aqueles juristas mais antigos corroborariam esse critério, né? Nos dias de hoje, trabalhar com essa ideia é meio complicado, porque os ministros do próprio Supremo estão sempre dando entrevistas, os juízes normalmente se manifestam, a nossa era de mídias sociais, né, Twitter, Face, as pessoas se manifestam. Então eu acho que foi um critério muito rígido, que eu espero que seja adotado com todas as testemunhas daqui para frente, entendeu? Então assim, é muito importante que em nenhum momento o ministro falou da correção do trabalho do Dr. Júlio, nenhum tipo de questionamento sobre o trabalho do Dr. Júlio foi feito. Foi um problema de uma manifestação que ele fez no Facebook, entendeu? Uma manifestação bastante neutra, a que se dizer, né? Agora a gente se prepara porque amanhã, às 9 horas da manhã, está tudo aqui de novo, está todo mundo aqui reunido de novo para continuar com essa sessão de perguntas às testemunhas. Dessa vez vão ser questionadas as testemunhas da defesa. São 6 testemunhas que devem vir amanhã e já tem mais de 107 inscritos. E essa sessão que começa amanhã só deve terminar no sábado ao meio-dia.